Olá, mais uma vez começamos o programa Em Defesa da Família, que vai ao ar aqui pela TV Candidez, também pelos nossos canais na internet, Facebook, YouTube. E que bom que você está aí conosco, que bom que você, mais uma vez, se reúne conosco para partilharmos um pouco de temas relacionados a defendermos a família, a fazer com que a família seja preservada, defendida e fortalecida. Porque, com toda certeza, a família é o bem mais precioso que temos e a instituição mais importante da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família não vai bem, a sociedade também não vai bem. Então, esse programa tem esse objetivo, de partilharmos, de buscarmos soluções e caminhos e direções para que a família seja defendida. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui no programa um grande amigo de alguns anos já, que é lá do Nordeste, né? O padre Moisés. Ele é da Diocese de Imperatriz, no Maranhão. O padre Moisés hoje é pároco da paróquia Santo Antônio, em Davinópolis, uma cidadezinha pertinho de Imperatriz. É padre há pouco tempo, né, padre? Sim. Seja bem-vindo. Que bom ter o senhor aqui. Obrigado a todos, né? Minha saudação especial a todos vocês que nos escutam, né, nos mais diversos meios. E uma alegria muito grande poder estar aqui na comunidade Missão Maria de Nazaré esses dias, vindo lá da cidade de Davinópolis. Não parece o nome, Divinópolis, né? Davinópolis. É Davinópolis do Maranhão, Diocese de Imperatriz. Isso. O padre Moisés tem 4 meses que é padre? 4 meses completos que sou padre. Ah, que bom. Então, padre novo, mas um homem de Deus que tem uma caminhada já há muito tempo na igreja, né? Eu conheci seminarista, conheci ele em São Luís, numa missão que eu fui lá, e sei da seriedade, da busca de Deus dele e realmente assim do seu sacerdócio, né? Que, claro, ele é padre só há 4 meses, mas já buscava esse sacerdócio com toda clareza e de forma concreta já desde o seminário. E ele vem hoje partilhar conosco um pouco sobre a questão da espiritualidade na família, que uma das formas da gente defender a família é levar a fé para dentro de casa, né? Padre, né, diante de tudo que a família tem vivido, diante das desestruturas que a gente encontra por aí, né? Imagino que no Maranhão não é diferente de Divinópolis e que a gente vê as coisas aí nos noticiários, a gente vê que a família tem sido ameaçada, tem enfrentado dificuldades. A fé, a busca de Deus, a oração. O senhor vê isso como algo importante para fortalecer a família, para defender a família? É algo primordial, Eduardo. Sabe por quê? Porque às vezes nós só vamos buscar Jesus, só vamos buscar Deus para a nossa família, ou até mesmo para a nossa vida, quando nós passamos por momentos de dificuldades. Por exemplo, quando vem a doença, ou quando vem algum problema financeiro, ou qualquer outro desse tipo, aí é a hora que nós vamos lembrar de Deus e é a hora que nós vamos buscar o Senhor. E aí corremos o grande perigo de relativizar, né, de usar Deus apenas para o nosso bel prazer. E às vezes o que acontece? As famílias elas não primam por isso, elas não rezam mais. Perdeu-se o costume, por exemplo, de tomar a bênção, do filho tomar a bênção. Bença pai, bença mãe. Sabe, perdeu costumes tão antigos, mas tão simples, que acabava nos lembrando que o nosso pai, mesmo eu esteja adulto, casado, ou sendo padre, ou qualquer outro tipo, eu continuo sendo filho, eu continuo tendo alguém. E falta, né, a fé no sentido de que a fé deve continuar, ser o nosso combustível diário, numa simples oração antes da refeição, coisas pequenas, simples, que acabaram se perdendo com o tempo. Inclusive o senhor fala assim, as pessoas buscam Deus na dificuldade, né? Às vezes o pai começa a ir mais na igreja quando o filho, por exemplo, já está na droga. Sim. Não me preocupou com isso antes. Então seria assim, a necessidade de uma prevenção, entre aspas, né? Ou seja, levar Deus antes da coisa de acontecer. E o que nós hoje já vimos, até como seminarista, diácono, padre, é que às vezes, Eduardo, o pai e a mãe não têm essa sensibilidade e acaba, por exemplo, né, levando o próprio filho a abraçar esse caminho. Como? Um exemplo claro é quando o filho quer vir para as coisas da igreja, quando o filho quer vir, esse menino já está sendo beato, ele já está sendo isso, fanático, né? Fanático, isso, aquilo, outro. O pai é capaz de colocar a mão no bolso. Nós encontramos muitos por aí, pai e mãe é capaz de colocar a mão no bolso e dar dinheiro para o filho para ir para a festa, para ir para qualquer outro lugar, mas quando fala que tem que ir para a igreja, alguma coisa desse tipo, o pai já
aperta o freio, e aí como é que fica a nossa vida? Aí depois, quando a taboca racha, é uma expressão nossa lá, e eu usei muito ela aqui, depois quando tudo perde o controle, aí agora que vem, por favor, ajuda, socorre. Socorre, gente, não é bem assim. Nós temos que trazer Deus para o nosso centro, e nós devemos buscá-lo, como nos diz a Sagrada Escritura, enquanto ainda nós temos capacidade e força de encontrar. E nós temos que trazer Deus principalmente e primeiramente para a nossa família. Até mesmo assim, diante da correria, da busca de comprar e de ter as coisas, né, que as famílias enfrentam, e aí depois até os problemas do casamento conjugal, a gente vê assim que as prioridades são outras, né? As pessoas vão colocando outras prioridades. E o senhor, como padre, como sacerdote, que assiste casamentos, que acompanha casais, né? No relacionamento homem e mulher, assim, como que o senhor orientaria assim, essa espiritualidade, essa vida com Deus, né? Porque assim, eu amo a minha esposa, mas Deus é amor. Será que ele não seria talvez a fonte desse amor? E como que um casal precisa buscar isso? O que o senhor diria assim para um casal que está se casando agora e está tudo maravilhoso, né? E Deus, como que Deus entraria nesse casamento? Eu recordaria o que nos diz, por exemplo, o livro do Apocalipse de São João, quando nos fala que nós temos que sempre retornar ao primeiro amor. O amor, minha gente, é nada mais, nada menos que o próprio Deus. São João vai nos dizer que Deus, ele é amor. E quem vive em Deus permanece nesse amor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está, por exemplo, namorando, que já está, né, vocacionado ao matrimônio ou que casou, né, recentemente, você deve manter vivo este amor. Olhar para sua esposa, olhar para o seu esposo como se fosse a primeira e a última vez. Eu costumo dizer que nós temos que viver o dia, o hoje, o agora, porque é esse o momento que Deus está nos concedendo de vida. O amanhã ainda não nos pertence, vai dizer os antigos, e minha avó costuma dizer isso. Meu filho, o amanhã não nos pertence, quando chegar o amanhã nós vamos viver o amanhã e o amanhã vai se tornar o hoje. Muitas famílias acabam se desestruturando porque elas esquecem dessa fonte primeira, do amor. Esquecem de buscar, de alimentar esse amor primeiro. O que foi que te conquistou? O que foi que você, né, viu nessa mulher ou viu neste homem que de fato disse, poxa, vai ser ela que eu vou viver pro resto da minha vida. E Deus é o combustível, Deus é o alimento. Ele deve ser o elo que liga o seu matrimônio, ser esposa ou ser esposo. Quando você fizer a experiência de trazer Deus para o seu relacionamento, Deus para a sua vida, bom dia, Senhor, boa noite, Senhor, obrigado, Jesus, pelo meu matrimônio, obrigado, Senhor, pelas dificuldades que eu estou passando pelo meu matrimônio, com certeza você vai viver um pouquinho melhor como você vive hoje. E essa vivência de Deus, tanto do casal, quanto do pai e da mãe que traz exemplo para o filho, né? Porque a gente encontra muitas pessoas que falam assim, eu rezo lá em casa mesmo. Deus está em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar. Mas é assim mesmo, só rezar em casa, só isso basta para você trazer realmente, não trazer Deus em si, mas trazer realmente uma fé mais concreta, madura e até duradoura para sua família, porque assim, eu acho que todos nós queremos isso, o melhor para a nossa família. E uma fé duradoura, uma fé perseverante, ela é necessária. Mas essa história, eu mesmo vivi na minha casa assim, pessoas falam, não, a gente reza aqui mesmo, para que ir na igreja, para que estar lá, para que estar nas coisas? Né? O que o senhor tem a dizer sobre isso também? Qual a importância, por exemplo, de estar na igreja? Ou não precisa, realmente rezar em casa já resolveu tudo? Se bastasse, Deus não teria suscitado nos apóstolos o desejo de viver em eclésia, de viver em comunidade. Nós estamos, né, quase encerrando o tempo pascal, e nós estamos acompanhando na leitura, a primeira leitura das missas, comumente no dia da Páscoa, né, dos Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo como os primeiros, né, discípulos se reuniam e a importância da reunião comum. A oração nas casas, mas principalmente a oração comum. Meu irmão, minha irmã, nós reunidos como igreja, nós somos convidados a viver as fadigas, os trabalhos do dia a dia e partilhar da graça de Deus. Jesus, ele nos pede lá na última ceia, na Santa Ceia, quando ele instituiu a Eucaristia, que nós devemos nos reunir e fazer isso em memória dele.
Se fosse só ficar em casa, no nosso mundinho, no nosso planetinha ali, resolvesse, talvez Deus não teria suscitado a igreja, talvez Deus não suscitaria hoje carismas diversos, movimentos pastorais, atividades que a nossa igreja nos oferece para bem vivermos em comunhão. E quando nós estamos unidos em igreja, nós estamos em comunhão com o Pai, nós estamos em comunhão com a Trindade, que ela é o eterno amor. Então, a sua oração lá na sua casa, a sua oração particular ou com a sua família na sua casa, ela deve ser uma extensão da sua vida de oração em comunidade, em igreja, participando das celebrações, acompanhando a vida diária da diocese, da paróquia, do movimento pastoral que você participa. É interessante isso, né? Porque tem muita gente que tem aquela desculpa assim, eu não vou na igreja não por causa disso, por causa do padre. Ou porque o padre é pecador, como eu. Só que ainda bem que ele está lá, né? Eu não vou lá não porque aquela pessoa eu não combino com ela. Ainda bem que ele está lá, porque aquela pessoa está no lugar certo. E acaba que quando eu dei essa desculpa, concorda comigo? Eu tô, como diz, fazendo a coisa errada, né? Perdendo a graça que é para mim. E muitas vezes querendo justificar o meu erro no erro dos outros. Porque fulano faz isso, então se fulano faz isso, ele está na frente da igreja. Se fulano faz aquilo, então eu vou ficar aqui que é mais fácil. Às vezes nós nos acomodamos com a nossa situação, nós nos acomodamos com o nosso pecado e acabamos trazendo ele para nós como estimação. E aí complica a situação. É verdade. Então, gente, o padre Moisés, né, vem falar de tudo isso para nós, abrir os nossos olhos, né, diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta em família, porque a gente sabe da luta que é. A luta que é ser família, a luta que é viver no mundo de hoje, criar filhos no mundo de hoje. Se a luta é árdua e a gente ainda não busca Deus, nós vamos ficar mais fracos. Agora, se a gente buscar Deus, somos mais que vencedores. Nós vamos para um breve intervalo. Eu volto mais com o padre Moisés no próximo bloco. Então, não saia daí, toma uma água rapidinho e volta. Daqui 2 minutinhos a gente volta com mais programa Em Defesa da Família. Até já. Olá, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você para a visita do Núncio Apostólico à nossa Diocese para conosco iniciar o nosso ano jubilar. 60 anos de evangelização no Centro-Oeste Mineiro. No dia 21 de julho, às 19h30, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, no bairro Nações, Dom Giovanni Daniello vai presidir a Eucaristia com aquela comunidade, quem puder estar lá. No domingo, dia 22 de julho, na nossa Catedral Diocesana, às 9 da manhã, nos encontraremos de novo com ele e com as nossas comunidades, paróquias e sacerdotes para a nossa celebração que põe o ponto de início do nosso ano celebrativo de gratidão a Deus pelos 60 anos da nossa Diocese. Você é nosso convidado para estes momentos importantes de fé, de encontro e de celebração. Estamos de volta com o programa Em Defesa da Família, esse programa que vai ao ar aqui pela TV Candidez e também nas nossas redes sociais da Missão Maria de Nazaré. É um programa voltado mesmo para tentar nos orientar, nos dar caminhos. A gente sabe que para se ter uma família ou se alcançar frutos de uma família, não existe uma receita única. Existem caminhos que precisam ser percorridos, desafios que precisam ser enfrentados, né? Cada um, às vezes, um pouco diferente do outro, mas precisamos de uma luz, né? E hoje, de forma muito especial, estou com o Padre Moisés, que já falou um pouco para nós no primeiro bloco, mas que vem trazer também uma luz, a luz da fé. A luz da fé que ilumina a nossa família, que ilumina as nossas casas, casamentos, nossos filhos. Por isso, preste atenção no que ele tem a dizer para nós, porque eu tenho certeza que hoje, de forma muito especial, Deus quer trazer luz para a sua casa. Deus quer trazer uma luz no fim do túnel para iluminar o caminho que você tem a seguir. Não importa a situação que você esteja, Deus sempre traz luz para nós. Padre, como a gente falava no primeiro bloco, né, da importância da fé, da espiritualidade, falamos de estar na igreja, de frequentar a igreja. Agora eu queria perguntar para o senhor assim, em relação aos filhos que a gente cria. Porque a gente sabe que tem muito pai com muita boa intenção e até fala as coisas certas.
E se tratando de fé, também fala de Deus, mas por falta de vivência, não consegue contagiar o filho para a vivência. Qual que é a importância do testemunho de fé dos pais na vida dos filhos? Mesmo pequenininho. Às vezes nós nos preocupamos, Eduardo, simplesmente em transmitir a educação para os nossos filhos através da palavra. É importante? Sim, é importante. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça aquilo. Meu filho, não minta. Mas, por exemplo, na primeira oportunidade que a gente faz, nós estamos incentivando o nosso filho a mentir porque ele acaba vendo eu mentindo. Um exemplo que eu dou, sempre costumo dar, é quando chega alguém desejado na nossa casa e às vezes o nosso filho está lá pelo corredor, pela porta, e aí bate lá: oi, dona de casa, quem é? O Eduardo, mãe, que está aqui. É o Eduardo. Então diz que a mamãe não está. Meu irmão, você está ensinando o seu filho a mentir. E aí, às vezes, nós esquecemos que nós, ao nascermos, nós não vimos aprendendo, não sabemos de tudo. Tudo nós aprendemos. E sabe a forma que nós mais Tudo aprendemos? foi construído, né? Sim, e a forma que nós mais aprendemos é olhando. Se o papai e a mamãe xingam, o filho vai tender a xingar. Se o papai e a mamãe têm costume de mentir, pode ser aquela mentirinha besta, o filho também vai ver. Aí entra aquela história do ditado popular que a gente fala muito lá no Maranhão: filho de peixe, peixe é. Por quê? Porque vê o pai fazendo. E o filho acaba multiplicando, reproduzindo aquilo que vê em casa. E, consequentemente, a forma, meu querido papai, minha querida mamãe, como vocês vivem no seu matrimônio, pode influenciar direto ou indiretamente no futuro matrimônio do seu filho e da sua filha. Por que seu filho, por exemplo, se seu filho vê você gritando com a sua esposa, se o seu filho vê você, esposa, gritando com o seu marido, reclamando com o seu marido, ele pode no futuro também, claro que isso não pode ser agora uma sequência, porque você fez isso e seu filho vai fazer, mas consequentemente é o exemplo, é o modelo como o seu filho está vendo na nossa casa. E também nós vamos ver na Sagrada Escritura que Jesus nos apresenta que antes de vivermos simplesmente, unicamente da palavra, nós temos que também ter ação, que a nossa palavra e a nossa ação, de fato, possa casar, possa viver. Não só pela força da palavra nós devemos tocar os corações das pessoas, mas principalmente vivendo essa palavra de Deus na prática. O que eu faço hoje, eu sou exemplo para o meu filho, eu sou exemplo para a minha filha. Que se eu fiz hoje, meu filho pode fazer isso quando ele tiver a casa dele, ele pode tiver a família dele. Até mesmo o pai manda o filho para a catequese, mas ele mesmo não vai nem lá na igreja. Como que o filho vai amar e querer ir na igreja, né? Acho que assim, na questão da fé, pelo menos é o que eu acho, né? O senhor pode falar com mais autoridade e propriedade que eu. Mas muitos pais querem que o filho tenha um caminho bom, mas não vão no caminho bom. E, por exemplo, o caminho da fé da igreja é um caminho bom. Pai que não vai nem à missa no domingo, não vai em nada, mas quer que o filho trilhe um caminho da fé. Vai na catequese. Pus meu filho na catequese. A catequista vai resolver o problema dele. Só que isso, o que o senhor acha? Adianta? Só isso? Não adianta, porque o filho não está vendo o incentivo do pai da presença. E aí nós vamos encontrar não somente na família, mas nos vários movimentos da igreja, porque, por exemplo, você citou a catequese, às vezes o catequista, também sou catequista da turma de adultos lá na minha paróquia. Eu tenho 2 turmas, uma que funciona na matriz, outra que funciona na comunidade, né, do bairro Santa Lúcia. E lá eu digo para eles que antes de eu pedir para eles irem para a missa e estar com o coração aberto para participar da celebração, eu, como catequista dele, mesmo sendo padre, tenho que preparar meu coração, tenho que preparar a minha vida. Se eu chego na igreja com a cara fechada, se eu chego com a igreja dando patada em todo mundo, que testemunho que eu vou estar dando? Quem vai querer estar lá, né? Quem vai querer estar lá? Porque às vezes as pessoas precisam de um abraço, um sorriso, de um bom dia, de apenas um legal. E às vezes o nosso papai, a nossa mamãe não se preocupa muito. Por quê? Porque está acostumado a mandar o filho para a escola. E aí o filho acaba vendo a sua ida para a igreja, a sua ida para a catequese, como uma obrigação e uma obrigação ruim. Poxa, é o único dia, o sábado ou o domingo, que eu posso acordar um pouquinho mais tarde do dia a dia, e lá minha mãe vai lá, vai para a igreja, menino, vai para a igreja. E minha mãe acaba nem indo para a igreja. Ou seja, quer que o menino vai, mas ela mesma não vai, né? Pois é. E não só não ir. Às vezes a gente encontra famílias que criticam muito a igreja na frente das crianças, que criticam Deus. E depois, quando vem o problema, que correm para lá. Eu acho que na cabeça, por exemplo, de um filho, deve ficar meio confuso. Espera aí. Meu pai é aquele que não gosta de nada da igreja, que fala mal. Na hora do problema vai para lá. Mas como que é isso, né? Eu acho que assim, a gente precisa entender assim,
que nós precisamos fazer escolhas. E as nossas escolhas vão refletir nas escolhas dos nossos filhos. Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu acho que é fazer escolhas mesmo. Se eu escolho a fé vai refletir no meu filho. Se eu não escolho, não vai refletir. Por mais que eu fale, por mais que eu tente, se eu não escolho também, ou seja, se eu não sou o primeiro a escolher, talvez não reflita na vida dele. O que você diria hoje para um casal que precisa fazer de forma concreta uma escolha de fé, uma escolha por Deus, escolher Deus, né? Às vezes ter que abrir mão de alguma coisa para escolher Deus. O que você diria? Eu te pergunto duas coisas. O que você diria que seria quais os caminhos para essa escolha e quais os frutos dessa escolha? A primeira delas é como a palavra do ressuscitado. Não ter medo. Primeiro, eu tenho que construir o meu próprio conceito de que é fé. Eu, Padre Moisés, acredito que a fé, dentre tantas coisas, de tantos santos que nos falam sobre a fé, o catecismo nos fala sobre a fé, eu criei o meu próprio conceito, que é um lançar-se, abandonar-se em Deus. Me lançar nas mãos dele e permitir que ele me conduza. Mas aí, Eduardo, corre o risco que às vezes nós queremos que Deus nos conduza e Deus nos fala instantaneamente. Aí faz com aquela voz dos filmes que a gente visualiza. Ei, faz isso. Meu filho, não vá por esse lugar. E não é assim que nós encontramos. Não quer nenhum Deus, quer um amuleto, né? Ou então uma bússola. Vai para cá, vai para isso, vai para aquilo. Então, querida, você tem que, primeiro momento, tentar descobrir como é que anda a sua fé. E aí eu posso lembrar você, por exemplo, Tomé. Tomé andou com Jesus, caminhou com ele, esteve com ele, viu, e aí na hora do anúncio da ressurreição, ele disse, se eu não ver a marca dos pregos, não puser a mão, eu não acredito. E às vezes nós acompanhamos Jesus, caminhamos com Jesus, participamos da igreja, dos movimentos pastorais, estamos ali, falamos de Jesus, mas nós não conseguimos viver porque nós não tivemos uma experiência ainda com ele. E quando nós não temos uma experiência com Jesus, querido, e aí complica a situação, porque eu vou simplesmente falar aquilo que eu acho, aquilo que eu leio nos livros, aquilo que eu vejo nas formações, e não aquilo que eu sinto. Então a primeira coisa que eu digo é tentar descobrir e ver como é que está a sua fé. A segunda coisa, o fruto maior é estar em Deus. Não existe nada. Vai dizer o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta, porque em Deus eu encontro tudo. Em Deus eu tenho a minha segurança, em Deus eu tenho a minha fortaleza. E o fruto maior, querido, querida, é estar na presença de Deus e principalmente dele beber, né, de todas as fontes, de todas as graças, de todos os carismas. Não tem coisa melhor do que ser de Deus. Amém. Padre, nós estamos caminhando para os últimos minutos do programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas famílias que hoje passam por situações difíceis, que hoje estão enfrentando problemas de doença, de vícios, de desavenças e brigas, né? Assim, que o senhor deixasse mesmo uma mensagem de Jesus para eles, que o sacerdote é a pessoa de Cristo, né? Hoje nós não recebemos só o Padre Moisés, nós recebemos um ministro que traz a pessoa de Cristo junto. Então eu gostaria que o senhor mandasse assim, uma mensagem para todos esses, principalmente aqueles que estão sofrendo hoje, sofrendo por situações diversas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu digo para você é tenha fé. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de uma forma imediata e não é bem assim. Deus, Ele está conosco. Às vezes, quando nós pensamos que estamos caminhando sozinhos, sem direção, Deus me abandonou, na realidade, Deus já está há muito tempo te carregando nos seus braços e você não está percebendo, porque a situação, o problema na tua vida te cegou, te deixou surdo, te deixou insensível para aquela realidade. Então, a primeira coisa que eu te digo, meu irmão, minha irmã, coloque os seus dois pés no chão. Coloque os seus dois pés no chão. E colocando o pé no chão, começa a ver a realidade que está à sua volta. Como é que está? Qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Às vezes nós buscamos milagres, às vezes nós buscamos cura, às vezes nós buscamos restauração, às vezes nós pedimos para colocar o nosso nome, né, nas correntes de oração, mas acabamos, quando recebemos a graça, voltamos a fazer a mesma coisa.
Então, o que adiantou eu ser curado? O que adiantou eu ser, né, liberto se eu voltei para a mesma vidinha e às vezes muito insignificante, sempre voltando para aquele vazio? Então, meu irmão, minha irmã, depois de você colocar os 2 pés no chão, eu convido você a colocar o joelho no chão e a buscar em Deus a fonte, a graça para você bem viver. Quando você fizer isso, o Senhor ele vai estar contigo. Jesus ele nos diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederá. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesse momento é: descubra quem é Jesus para você. Você descobrindo quem é Jesus, você vai trazer ele para o centro da sua família, vai trazer ele para o centro do seu problema, e você vai dizer para qualquer dificuldade: eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor que não me abandona, eu tenho um Deus que sempre caminha comigo. Com certeza, você vai passar pelos momentos de turbulência da sua vida de forma diferente. É possível, por exemplo, quando nós perdemos alguém, né, que alguém vai para junto de Deus, é possível nós olharmos uma pessoa de fé e uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa de fé, ela não vai chorar? Claro que ela chora, porque vai se separar daquela pessoa que a gente ama. A dor existe, né? A dor, claro, vai estar ali, né? O separação, o momento. No entanto, vai vir um consolo que nós professamos todos os domingos e solenidades. Ela vai estar junto de Deus. E é o que nós pedimos, por exemplo, a Nossa Senhora. Já uma pessoa sem fé, já vê logo aquele desespero, aquela angústia, porque muitas vezes ela não disse em vida o quanto aquela pessoa era importante na vida dela. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe para amanhã o de buscar o Senhor. Busque Ele hoje. Fale para as pessoas que convivem com você o quanto Ele é importante hoje. Não deixe para amanhã. Aí sim, a tua família com certeza vai começar a ter um alicerce, uma base, uma rocha, que é Jesus Cristo. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença, não só no nosso programa, mas em todos esses dias aqui conosco, na vigília que o senhor esteve. Muito obrigado. Espero que o senhor retorne logo, né? Claro que eu sei da paróquia e tudo mais, mas espero que o senhor venha nos visitar outras vezes. E a você também, nosso muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Aí está aparecendo agora as nossas redes sociais. Possa interagir conosco através do Facebook, do Instagram, né, do nosso e-mail, para que você possa também mandar sugestões de temas, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que falássemos aqui no nosso programa. Nós vamos terminar hoje de uma forma especial e diferente com a bênção de Deus, né? Que o Padre possa nos abençoar a mim e abençoar você em casa. Então, depois da bênção, a gente já encerra. Então, até o próximo programa, se Deus quiser, e abra o seu coração agora para receber a bênção de Deus. São João Paulo II nos afirma que a família que reza unida permanece unida. Que o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Maria de Nazaré, possa abençoar, proteger, derramar graça e bênção na sua vida, na vida da sua família, livrando ela dos ataques, das insídias do mal e, principalmente, despertando no teu coração o desejo pleno de ser dele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fica com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimentos para adolescentes e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, né? As oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria de Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado.